Oi, pessoal, querido, vamos voltando, então. Quem tiver aí, poder abrir os vídeos. Eu acho que os encontros ficam mais sagrados quando a gente pode olhar as pessoas e vê-las e ver o sorriso, né? Olha só, Milena. Tudo bom, querida? Valéria. Sim, tudo ótimo, obrigada. Muito bom, gente. Bem-vindas todas aí. Foi corrido de manhã, a gente não conseguiu aqui lidar com o som, enfim. Coisas da vida, mas está tudo certo. Eu vou pedir para a palestrante se apresentar, mas antes eu queria fazer uma apresentação, né? Gente, nós já começamos aqui. Eu acho que, assim, a Maíra é uma pessoa admirada por muitas pessoas aqui no Brasil, né? Eu, inclusive. E aí, muitas pessoas admiram pela inteligência. Ontem a gente estava falando das perguntas, eu e a Marcela, das perguntas que quando tem um congresso assim, a Maíra sempre pergunta uma aula e tal. Mas o que eu mais admiro, na verdade, é o coração. E por isso que eu convidei ela para estar aqui, porque ela é uma pessoa que fez muito e faz pela aromaterapia no Brasil, gratuitamente. Isso, assim, não tem uma remuneração, né? Só no plano espiritual que a gente é remunerado por isso. Então, quando começou a Abrir Aroma, no congresso que teve da Laszlo, em 2016, eu fui até a Maíra e a André e comecei a atormentar as duas que a gente precisava ter uma associação aqui no Brasil e não ter curso reconhecido por associações de fora que não nos representem, não são o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente... Travou, né? Pra vocês também, né? Ô, Carla, travou. Não, pode seguir. Travou um pouquinho, mas pode seguir. Bom, a gente trabalhou muito para a Aroma ser o que ela é hoje, não só eu, ela, Andréia, mas outras pessoas envolvidas, mas enfim, a gente trabalhou muito. Do meu marido falar até se a gente tinha virado workaholic, porque tinha reunião toda terça-feira, uma loucura. Mas enfim, no ano passado eu saí, a minha mãe, a maioria de vocês sabem, teve uma situação bem delicada de saúde, né? E desde então eu visito minha mãe diariamente hoje para cuidar dela. E aí não dava, eu não estava conseguindo mais ajudar. Mas assim, eu agradeço a Maíra por fazer tudo que ela faz com essa remuneração só espiritual, porque as outras aí, o que ela dá aula, tal, eu acredito até que ela consiga ser remunerada. Então, eu admiro você pelo seu coração, por tudo que você fez e ainda vai fazer, tá bom, querida? Bem-vinda aqui. Amo você. Tá bom, obrigada, Carla. Bom, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. Todo mundo me conhece mais pelas questões técnicas, né, que eu levanto da aromaterapia, né? Então, estou sempre discutindo os aspectos técnicos dos óleos essenciais. E talvez seja a área que eu mais me interesso, de fato, pela aromaterapia, né? Só que porque é a que eu menos compreendo, talvez seja menos acessível para mim, pelo fato de eu ter uma formação prévia na faculdade, na área de humanas, por eu ter sempre sido de humanas, né? Só que a verdade é que eu me interesso muito também pelo aspecto mais espiritual da aromaterapia, apenas que eu fico muito pouco à vontade de compartilhar ele com as pessoas, né? Por alguma deficiência minha mesmo, aí, ou por algum fantasma meu. Só que o problema é que toda vez que eu estou junto com a Carla, ela fica instigando a gente a falar pelo coração, a falar de espiritualidade, né? E aí eu não podia trazer um assunto técnico aqui para o encontro da Aroma Luz, que é um encontro tão especial, né?
Porque eu sempre acho que eu tenho que entregar alguma coisa mais verdadeira do que simplesmente um amontoado de nome de substância química e processos de farmacologia, né? Então, eu não sei se eu me desculpo ou se eu agradeço pelo fato de estar ousando falar com vocês sobre aromaterapia desse ponto de vista mais espiritualizado, que tem muito a ver com as reflexões que eu acabo fazendo de mim comigo Maíra, mesmo, perdão né? te interromper, mas nossa internet parou de funcionar, que trocou de rede. Você começa de novo, por favor? Eu vou seguindo aqui. Eu acho que o que eu não falei não foi nada de importante, mas então vamos lá. Então, o tema dessa palestra tem um pouco a ver assim com o percurso meu e com as reflexões que eu faço de mim comigo mesma no momento em que eu estou lendo, né? Vocês sabem que eu gosto muito de livro, possivelmente a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ler, depois de estar com meu marido e com meus filhos. Tudo bem, com a minha mãe também, com os meus amigos, mas enfim, ler é um negócio que me nutre muito. E eu acho que eu não consigo dar uma palestra e falar sobre esse percurso que eu vou traçar aqui com vocês sem falar das leituras que eu fiz, né? Então, é uma palestra meio resenha, meio... Vamos ver o que vocês vão achar aí. Vamos ver. Eu fiz uns slides. Bom, aromaterapia prática de ecologia profunda. Eu vou partir aqui de um fato observável e acho que todos vocês que trabalham com aromaterapia, em algum momento observaram esse fato, né? Que é o seguinte, quando as pessoas começam a entrar em contato com os óleos essenciais, automaticamente a vida delas se transforma. Isso é um fato, é observável. Todo mundo, toda santa pessoa que entra em contato com a aromaterapia tem a sua vida transformada. E eu acho que a gente não pode ignorar isso, né? Porque é muito difícil a gente entrar com qualquer outro tipo de substância terapêutica e ter as nossas vidas transformadas. Muito mais pela substância do que propriamente pelo processo do adoecimento. O processo do adoecimento, ele por si só, ele é transformador. Pessoas que sobrevivem, se curam, por exemplo, de doenças muito graves, né, de AVCs, infartos, câncer, sempre falam que elas ganham 2 aniversários na vida, né, do dia que nasceram e do dia que receberam o diagnóstico de estarem curadas, né. Então, em que pese o adoecimento já ser por si só um processo transformador, as substâncias que a gente utiliza para se curar desses processos, elas por si só quase nunca são transformadoras, né? Veja que, por exemplo, uma pessoa quando adoece de um câncer e é curada, possivelmente ela vai agradecer profundamente o médico, a médica que a tratou, toda a equipe de enfermagem, a família. Mas é difícil a gente ver ela agradecendo profundamente a indústria farmacêutica por ter lhe trazido aquele quimioterápico ou qualquer outro produto que seja, né? Cuidado no processo de cura que a pessoa recebeu de uma equipe sempre fala muito mais alto do que a própria substância em si que ela utilizou. Mas é engraçado que com a aromaterapia parece ser um pouco diferente, né? Quando a pessoa vivencia um processo de cura, um processo de transformação, um processo de desvendamento de si mesma dentro da clínica aromaterapêutica, embora ela possa agradecer ao aromaterapeuta que está auxiliando ela, embora ela possa agradecer ao cuidado que ela receba durante aquele atendimento, quase sempre ela é grata aos óleos essenciais. Então, eu acho que isso é uma coisa especial que que chama a minha atenção, né? Tem alguma coisa dentro dos óleos essenciais, com certeza está ligado ao fato de que são a alma da planta, como a Maria Lúcia estava contando para nós, essa questão do olfato ser um sentido anímico, né? Mas tem alguma coisa dentro dos óleos essenciais que mostra para a gente que eles por si só são transformadores. Eles por si só é que são os portadores dessa inteligência anímica que afeta tão profundamente o nosso cotidiano, né? E aí, esse percurso terapêutico, esse percurso de constatação, na verdade, não é um percurso de constatação. Eu estou partindo do fato e tentando descobrir por que acontece isso, que é a história que eu quero contar aqui para vocês, né? De por que a aromaterapia se torna uma prática de ecologia profunda. Quando foi em 2019, eu tentei entrar no mestrado numa universidade aqui em Curitiba, em educação e novas tecnologias, porque eu queria estudar os óleos essenciais como uma ferramenta de educação ambiental.
Na minha ingenuidade, eu achei que bastava você ter uma boa ideia, escrever um pouquinho bem, ter um sorriso cativante, para conseguir entrar no mestrado, né? Que obviamente eu não entrei pela absoluta falta de conhecimento do processo, talvez também um pouco de arrogância, por também não ter me mobilizado para entender como é que é o processo de entrar no mestrado, mas, enfim, não passei, e aí acabei indo fazer uma pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias, nessa mesma universidade onde eu queria ter feito mestrado, para ver se valia a pena quer dizer, conhecer a matéria antes para daí me aplicar para o processo de mestrado. E no meio desse caminho eu descobri que eu não precisava mais fazer o mestrado nessa área, que mestrado é um negócio que acho que não é muito do meu temperamento, eu tenho um temperamento um pouco rebelde, possivelmente eu ia me irritar muito mais de fazer o mestrado do que me alegrar. E aí decidi que, no final das contas, eu acho que esse lugar de fala para falar sobre a educação ambiental que os óleos essenciais proporcionam é o lugar que eu já tenho mesmo dentro do YouTube, das redes sociais e nas aulas, né? Então, essa palestra, inclusive, fica como uma espécie de pedido para que, se vocês em algum momento acharem que vale a pena alguém ouvir sobre educação ambiental a partir da aromaterapia, que vocês digam que a Maíra vai de graça e feliz. Né? Acho que esse lugar vai ser um lugar mais gostoso para falar sobre isso. Mas essa vontade que eu tive de falar, estruturar um raciocínio sobre como os óleos essenciais podem ser uma ferramenta de educação ambiental, né, que me levou a querer fazer o mestrado, também partiu dessa constatação em sala de aula, né, de como as pessoas elas são profundamente tocadas pela visão, pelo sentir ecológico quando elas entram em contato com os óleos essenciais. E aí, então, a agenda que eu vou propor para vocês é essa. Eu quero partir desse raciocínio para tentar explicar por que os óleos essenciais são tão transformadores do ponto de vista da consciência ambiental que a gente adquire, né? Que é uma consciência no limite de uma ecologia profunda. Então, eu vou falar da aromaterapia como a arte do cuidado, o movimento dos novos pagãos. A aromaterapia, se ela é um novo tipo de paganismo. Falar sobre as árvores, esses seres autossuficientes, a inteligência coletiva das florestas, para daí, então, chegar nessa conclusão, que, na verdade, é da onde eu estou partindo, a minha hipótese de que a aromaterapia é uma prática de ecologia profunda, né? Bom, obviamente que eu trouxe aqui alguma coisa também para celebrar o papel que a Aromaluz tem dentro do cenário brasileiro. Acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha própria carreira e na minha autoimagem como aromaterapeuta foi ter conhecido a Rhiannon, todos vocês conhecem, né? E foi graças a Carla, né, a iniciativa dela de ter trazido a Rhiannon aqui para o Brasil, que a gente pôde ser tocado pela sabedoria dessa aromaterapeuta, dessa pessoa extraordinária, né, que é propriamente uma fada, né? Quando ela fala, eu sempre tenho a impressão de que eu estou diante de uma fada. E aí, acho que foi no primeiro workshop que a Rhiannon deu aqui no Brasil, que ela trouxe essa informação, e essa informação me transformou profundamente por dentro, né? Até do que eu imaginava que era aromaterapia, e eu acho que eu me guio por isso até hoje, de que a aromaterapia depende de 3 entidades, da planta, do interagente e do aromaterapeuta, né? E acho que até vocês se lembram da Rhiannon falando, né? Isso, né? The plant, the aromatherapist, com aquele sotaque bonito dela, né? And the patient. Ela tá aqueles pulinhos assim numa perna só quando ela fala, inclina a cabeça. E quando ela falou isso, eu realmente percebi que a aromaterapia ela era muito mais do que aquele aglomerado de óleos, de moléculas que estão dentro dos óleos essenciais. E que realmente nós, enquanto aromaterapeutas, tínhamos um papel relevante dentro do processo terapêutico, né? E até comecei a pensar se a aromaterapia de conveniência, que é quando a gente, por exemplo, passa numa loja, compra um rolão de óleo essencial, seria aromaterapia ou não seria aromaterapia, né? Porque naquele momento os óleos essenciais, eles estão, esse processo terapêutico da aromaterapia de conveniência prescinde do aromaterapeuta. Ok, você pode imaginar que tem alguém que já formulou aquilo lá, colocou a sua energia. Me lembro muito uma conversa uma vez que eu tive com a Samia Maluf, logo quando eu conheci ela, quase 20 anos atrás,
ela dizia assim que a diferença dos óleos dela para os outros é que ela estava na linha de produção transmitindo a energia dela para os óleos essenciais, invocando as plantas. Sempre me marcou muito isso na fala da Sâmia. Então, eu sempre fico me perguntando se a aromaterapia é aromaterapia quando ela prescinde do aromaterapeuta, né? Por conta dessa fala da Rhiannon. Então, nesse momento, eu acabei percebendo que uma coisa que torna a aromaterapia tão mágica, além dos óleos essenciais, talvez seja esse encontro de almas que existe, né? A alma do aromaterapeuta junto com a alma da planta, junto com a alma do interagente. Porque é um encontro de 3 intenções positivas. E junto com isso, me vem uma imagem também na cabeça que eventualmente eu passo para os meus alunos, que eu aprendi em algum livro de yoga aí da vida, não sei qual foi, não me lembro mais onde que eu aprendi isso, de que o terapeuta em si, ele é como se fosse uma flauta. E o sopro, quem faz é Deus, né? E o aromaterapeuta está lá só para dar o direcionamento para esse sopro. Então, é como se a gente atuasse no processo terapêutico como tradutor dessa consciência da planta que vem para conversar com a consciência do nosso interagente. Só que se isso não funciona sem a nossa presença, é porque nós também interferimos no processo, né? Então, muitas vezes eu acabo percebendo que no processo do atendimento com os óleos essenciais, às vezes o óleo essencial não está nem presente, a coisa está funcionando, só no papo, né? Então, de qualquer maneira, eu continuo achando que faz sentido dizer que a aromaterapia depende de 3 entidades, acho que isso é, de fato, verídico. O que eu comecei a pensar é que talvez essas 3 entidades não precisem estar fisicamente presentes. Basta a conexão já ter sido feita, que essas 3 entidades se materializam, né? O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente está no papo com o nosso interagente, a planta não está lá, porque ele ainda não pegou o óleo essencial para cheirar, mas a intenção da planta no etérico, de repente, já está lá, né? Quando a pessoa vai numa loja, compra um rolão de óleo essencial, o terapeuta em si não está lá, mas de repente, né, como já houve uma intenção antes, pelo menos a intenção no plano etérico dessa pessoa que formulou o óleo, que desejou alguma coisa para aquele rolão, já está lá também. E a pergunta é se a gente, no nosso contato terapeuta-planta, sem o interagente também já estaria lá. Né? Porque as coisas têm que funcionar em todas as direções para ser verdade, né? E eu tenho a impressão de que sim, porque eu tenho a impressão de que quando a gente se dedica a ser aromaterapeuta, a gente já acaba amealhando no etérico uma miríade de futuros pacientes, né? Futuros interagentes. Então, o nosso olhar já vai direcionado para esse sofrimento que está imanente, né? Chegando, né? Vindo até nós em algum momento. Então, essa prática do cuidado, de 3 almas se cuidando, eu acho que é uma coisa muito inspiradora, principalmente porque ela também nos traz a responsabilidade desse cuidado. Acho que mais do que nunca, a responsabilidade é uma coisa que a gente precisa estar se preocupando com ela. Porque quando a gente tira a responsabilidade do caminho, a gente usa a planta de uma maneira inadequada, a gente se comporta enquanto aromaterapeuta de uma maneira inadequada, e a gente talvez também invada um espaço do interagente de uma maneira inadequada. Então, o fato de haver um cuidado automaticamente traz para nós a necessidade da responsabilidade. E a responsabilidade é um fardo, né? Né? Tem aquela famosa frase, né? O preço da liberdade é eterna vigilância, ou seja, a responsabilidade que você faz com a liberdade que você tem. A responsabilidade é um fardo, porque a responsabilidade nos obriga a nos conter, nos obriga a não fazer aquilo que nós queremos e nos obriga principalmente a arcar com as consequências dos nossos atos. Então eu comecei a pensar, por que será que hoje em dia parece, né? Pelo menos me parece que a sociedade é tão avessa a ter responsabilidade, né? Por que é tão difícil a gente falar para uma pessoa que ela é responsável pelas escolhas dela? Por que todo mundo acha que sempre
o que acontece é por culpa de alguém, né? E aí eu comecei a me fazer a seguinte pergunta: será que as plantas são responsáveis, né, pelo ambiente dela? Será que as plantas se furtariam a responsabilidade de cuidar do ambiente delas e colocariam a culpa, sei lá, nas estrelas, como nós colocamos, não é? O ser humano coloca a culpa muito fácil nas estrelas, na sociedade, nos políticos, né? Sei lá, nas experiências intrauterinas, no pai e na mãe. Colocar a responsabilidade fora da gente é a coisa mais fácil do mundo. Aí realmente eu comecei a pensar se as plantas fariam isso, né? De também colocar a responsabilidade do sofrimento delas, ou pelo menos do estresse, não sei se as plantas sofrem, mas pelo menos do estresse que elas passam em algum lugar fora delas mesmas, né? E me parecia uma pergunta meio absurda. Primeiro, pensar que as plantas poderiam ser responsáveis, sendo que elas não têm isso que nós chamamos de consciência, né? E depois me pareceu um pouco absurda, porque se as plantas já são o que dominam esse meio ambiente, para elas culparem alguma coisa pelo que acontece, elas teriam que sair daqui, né? E daqui, então, só teria realmente as estrelas, né? Para elas culparem, né? Ok, elas podem culpar os homens, mas elas são tão mais fortes do que nós, que eu tenho a impressão de que elas olham para a gente e dizem, não, isso aí é temporário, né? Afinal, o que é uma espécie com 2 milhões de anos diante, né, de, pelo menos falando de árvores, espécies que têm 300, 400 milhões de anos? Mas me pareceu que essa reflexão sobre a responsabilidade do cuidado era uma coisa que que eu poderia fazer de uma maneira mais enfática, mostrando que a aromaterapia ela só se difere das outras práticas terapêuticas também baseadas numa farmacoterapia, certo? Estou falando aqui, não estou falando de terapias que não são sustentadas numa farmacoterapia, estou comparando a aromaterapia com a farmacoterapia tradicional, com a fitoterapia, seja lá o que for, né? Que a única coisa que poderia nos diferenciar dessas outras farmacoterapias era o fato de que por trás dessa farmacoterapia que se chama aromaterapia havia o cuidado, né? E entendi que a gente deveria se apossar desse cuidado para diferenciar a nossa prática do que outras farmacoterapias fazem e até mesmo da maneira como uma parte do mercado quer lidar com a aromaterapia como se fossem simplesmente medicamentos alopáticos naturais, né? Um papo que a gente sempre tem, Marcela está aí, que eu e Marcela sempre tínhamos durante os cursos da Rianon, de que estão alopatizando a aromaterapia, essa coisa toda, né? Então eu acho que essa consciência do cuidado e da responsabilidade do cuidado é a primeira coisa que impacta a gente quando a gente conhece os óleos essenciais. Uma vez eu acompanhava uma discussão no Twitter entre alguns. Eu sigo um povo lá no Twitter que fala de ciência, sigo aquele povo que fica falando mal de aromaterapia, dizendo que é pseudociência. Normalmente eu gosto de seguir esse pessoal porque eles fazem críticas e é através das críticas que a gente pode se fortalecer, né? E aí eu lembro que tinha uma discussão assim, falando sobre placebo, né? Bem interessante, dizendo que a placeboterapia funciona, mas o placebo não, né? E aí, no reboque, claro que eles estavam falando de algumas terapias que eram simplesmente um placebo, e na visão deles, os óleos essenciais também poderiam ser. E aí, quando eu vi E aí, no meio dessa discussão, tinha uma pessoa lá falando homeopatia, né? Era o ponto principal da crítica, até mais do que a aromaterapia, dizendo que ok, sabemos, então, estou falando eles, né, falando. Ok, sabemos que a homeopatia é um placebo, mas vocês nunca se perguntaram por que as pessoas vão na homeopatia, né? Porque a coisa que eu mais escuto é que lá a consulta não dura pelo menos 10 minutos e o médico me escuta. Então, nessa discussão ficou muito clara que a aromaterapia ela se diferencia realmente de uma farmacoterapia natural, de uma farmacoterapia aromática, porque existe esse papel do cuidado. E quando uma pessoa entra em contato com os óleos essenciais,
parece que ela já entra nesse campo do cuidado, nem que ela esteja comprando um óleo essencial numa loja. Antes de alguém entregar um óleo para ela, essa pessoa, no mínimo, perguntou se ela gostaria de cheirar esse óleo essencial, ela parou para cheirar, e isso, o fato dela já ter tido o mínimo de atenção para comprar um óleo essencial e ter parado para respirar, já fez com que ela entrasse nesse campo do cuidado. E o fato de você se sentir cuidado desperta automaticamente a consciência de que você também pode ser um cuidador. Então, me parece que esse é um dos primeiros sinais de por que a aromaterapia acaba sendo algo tão transformador na nossa vida, porque ela nos coloca diante do cuidado, né? E mais do que diante do cuidado, nos coloca diante da responsabilidade desse cuidado. Aí, certa vez, eu estava lendo um livro, está aqui numa bibliografia que eu trouxe para vocês, do Matthew Hall, se chama Plant as Person, e aí nesse livro ele falava sobre como que as plantas foram tratadas do ponto de vista da filosofia desde os gregos romanos, né? Principalmente a partir das reflexões dos filósofos gregos. E aí foi chegando até a atualidade. E aí, lá, num daqueles momentos em que ele estava explicando como que os gregos viam as plantas, ele estava mostrando que essa dicotomia começou muito cedo, né, em dizer que planta é uma coisa, seres humanos são outras, que plantas são seres inanimados, que plantas não têm vontade, não têm alma, aquela coisa toda. E aí ele fez um trajeto mostrando que uma das coisas que chama atenção hoje nessas novas espiritualidades que surgiram a partir do final do século XIX, começo do século XX, é de você resgatar as antigas religiões pagãs, que cresceram principalmente na Europa, porque elas faziam com que se enxergasse o mundo não como uma coisa apartada entre a inteligência e a vontade dos homens, dos seres humanos, e o resto da natureza como sendo coisas inanimadas, sem alma, sem vontade, né? E foi muito interessante porque quando eu estava fazendo a leitura desse livro e entendendo por que hoje em dia se fala em povo planta, vocês já ouviram falar isso, né? Povo planta, né? Não, os nossos irmãos planta, o povo planta, né? Eu estava ouvindo um vídeo do Luiz Felipe Pondé, em que ele estava justamente falando sobre o novo paganismo e o que seria o novo paganismo diante dessa sensibilidade moderna. E, ao mesmo tempo, que as coisas nunca são coincidentes, né, mas são confluentes, eu conversava com uma aluna minha, cujo marido se identifica como um novo pagão, e ela me mostrava, né, os altares que ela tinha na casa dela, estava me mostrando as fotos das coisas que eles plantam no interior de São Paulo, enfim. E aí, de repente, eu me toquei de por que coisas como Avatar fizeram tanto sucesso, né? E agora a gente está às vésperas do lançamento do Avatar 2, que tem tudo a ver, né? Por que fez tanto sucesso? Por que foi um dos filmes campeões de bilheteria de maneira absoluta no mundo inteiro, né? Talvez porque realmente essa sensibilidade de que não existe uma diferença tão gritante assim entre nós e o reino vegetal e o povo planta está começando a aflorar, inclusive por conta por conta da ascensão da própria aromaterapia. O que é o paganismo, né? O que são os preceitos norteadores das religiões pagãs? Lembrando que pagãos eram os não cristãos, né? Quando Roma começou a avançar o seu domínio sobre o continente europeu, e aí começou a haver até um movimento que houve também aqui no Brasil de sincretismo, né? De crenças religiosas entre essas religiões pagãs e o cristianismo que ia avançando. Então, um dos preceitos norteadores das religiões ou das sensibilidades pagãs, se a gente quiser, é que o divino está em tudo, ou seja, a imanência do divino. Nesse sentido, não existe uma diferença de importância ou de valor entre uma pedra e um ser humano, entre uma árvore e um ser humano, né? Tudo é imanente dessa sacralidade, portanto,
tudo que nos cerca acaba sendo sagrado. O mundo físico em si, ele é sagrado. E nesse sentido que quando, por exemplo, o meio ambiente dos avatares começa a ser destruído por aqueles humanos que estavam em busca daquele mineral, eles sentiam isso profundamente nas suas almas, porque para os avatares, as plantas tinham almas e elas estavam sendo atacadas, né? Então, a imanência da divindade, a sacralidade do mundo físico é uma coisa que é norteadora dessas religiões pagãs. Isso quer dizer que toda a natureza é sagrada, e já que toda a natureza se irmaniza nessa sacralidade, nós, portanto, somos exatamente iguais a todas as outras espécies vivas e minerais. E disso, obviamente, que vai derivar coisas que já são um pouco mais, talvez, não exóticas à nossa sensibilidade moderna, pelo menos dessa nossa bolha que é a aromaterapia, coisas que derivaram como a doutrina das assinaturas, né? Que acho que vocês conhecem, já leram alguma coisa a respeito, que diz que toda criação é marcada com símbolos, com sinais, ou seja, com determinadas assinaturas para dizer para que elas serviriam. Ainda que a doutrina das assinaturas tenha um pouco ainda dessa ideia cristã que está na Bíblia de que a natureza serve ao homem, né? Mas talvez seja aquilo que mais se aproximou dessa ideia do paganismo, de que a sacralidade existe em tudo que é da natureza, e o homem sendo também algo da natureza, também existe em nós. Então, quando você começa a enxergar o ambiente que te cerca como sendo um ambiente sagrado, novamente surge a ideia de que você precisa cuidar desse ambiente, né? Quando a gente fala sobre a sacralidade de uma experiência, a gente está falando de uma experiência que tanto nos maravilha, porque ela é uma experiência que é maior do que nós mesmos, não é? Quanto fala também de uma reverência que a gente tem com relação a essa experiência, mas também de uma sensação de comunhão de alma que a gente tem com essa experiência. E é impossível a gente não cuidar daquilo que a gente se maravilha, reverencia e ainda se sente em comunhão, não é? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a experiência da maternidade é sagrada. Ela é sagrada porque ela nos maravilha diante do nascimento de uma vida, porque nós reverenciamos aquela vida que está que veio a partir do ventre materno, mas também porque é uma experiência de cuidado e através do cuidado a gente se sente em comunhão com um propósito maior, né? Então a sacralidade que vem com essa sensibilidade pagã é uma sacralidade que também nos empurra para o cuidado. Então, veja que, novamente, cuidado aparece aqui, né? E aí, quando eu estava pensando sobre essa vivência da sacralidade, fica muito claro que, se você entende que aquilo que te cerca é banhado também do divino, é marcado pelo divino, né? Fica muito claro que você tem inúmeras razões para proteger a Terra, mas não apenas aquelas razões materiais e óbvias, como o aquecimento solar, como nós dependemos desse meio ambiente, se não para nada, no mínimo para respirar, né? Mas surgem razões também espirituais para se proteger a Terra. Razões que fazem com que a gente perceba que nós estamos no mesmo nível do que todos que compartilham conosco aqui nessa Terra a existência, né? E quando você percebe isso, a aromaterapia ela acaba surgindo, pelo menos na minha cabeça, não apenas como uma prática botânica do cuidado, mas como também uma prática de vivenciar essa sacralidade da existência. Porque se nós estamos usando os óleos essenciais para coisas como tratar uma micose de unha, né, uma queda capilar, uma dor tipo bursite, né, uma psoríase, sei lá o quê, a gente está usando essa ferramenta terapêutica botânica
Mas quando você percebe que essa ferramenta terapêutica veio de um ser que também é sagrado, que também foi tocado pelo divino, isso acaba se transformando numa vivência espiritual, né? É impossível você entrar em contato com o óleo essencial sabendo de onde ele vem, se você souber de onde que vem, né? Porque hoje em dia às vezes eu desconfio que as pessoas estão mais ou menos assim que nem morango, né? Não sabia que morango, por exemplo, dava uma planta, de repente acharam que morango foi criado, sei lá, sinteticamente no laboratório. Hoje, do jeito que a aromaterapia está sendo, às vezes eu desconfio que as pessoas não sabem mais que os óleos essenciais vêm das plantas, né? Sei lá, acho que pode acontecer isso. Mas é impossível, se você sabe de onde os óleos essenciais vêm, você não entender que você está compartilhando de uma coisa que é muito maior do que você mesma, que é essa natureza que nos circunda, né? E, ao mesmo tempo, quando você começa a estudar sobre o papel dos óleos essenciais para as árvores, você começa a perceber que os óleos essenciais, eles são uma resposta da árvore para a experiência de vida dela, né? Então, os óleos essenciais, eles são uma fotografia muito fiel de algum momento específico da vida daquele ser vegetal. E se você sabe que aquela planta passou por aquilo para produzir aquele óleo essencial, você começa a perceber que as plantas compartilham não apenas essa sacralidade conosco, mas também todas as outras experiências que são muito terrenas e muito materiais. Se uma planta precisa produzir um óleo essencial para se proteger de uma agressão de um inseto predador, né, sei lá, de um animal herbívoro, por exemplo, significa que ela também sofre agressão. Se uma planta precisa produzir um óleo essencial para se haver com a incidência de luz solar, que está lá criando processos de radical livre, de envelhecimento nos tecidos dela, ou até de alterações no DNA, significa que ela também sofre agressão do meio ambiente dela, né? Se as plantas precisam produzir óleo essencial para não congelar sua seiva em temperaturas extremamente baixas, significa que elas também precisam se haver com frio, né? E por aí afora. Se as plantas precisam produzir óleo essencial para não morrer, significa que as plantas também compartilham conosco a finitude da vida. E aí, a hora que você percebe que a experiência das plantas também está eivada pelo material e não apenas pelo sacral, né, pelo sacro, você se torna ainda mais próximo desses seres. Porque nesse momento você consegue perceber de que não apenas elas conseguem lidar com o material de uma maneira muito melhor do que a gente, vivem mais, não é verdade? Adoecem menos, cobrem uma superfície de terra muito maior do que a nossa, conseguiram, como diz um autor que eu vou trazer para vocês, que é o Francis Allais, não, o Werner Suzuki, são gigantes do espaço e do tempo, né? Ou seja, ocupam um espaço muito grande, vivem muito tempo. Elas, além de tudo, de lidarem muito melhor do que a nossa própria capacidade, né? Que a gente tem de lidar com o estresse, elas ainda generosamente, ainda sobra o que dá para nós, né? Que o oxigênio, os óleos essenciais e tudo mais. Então, a hora que você entende o que é um óleo essencial, não sei, na minha cabeça é bem difícil você começar a achar que planta é qualquer coisa, né? Você começa realmente a achar que as plantas são os seres mais evoluídos desse planeta Terra. Não tem como você achar diferente. E aí, quando você percebe que os óleos essenciais podem te tratar de algum sofrimento, aí vem o segundo fator que eu acho que é bem importante no despertar do cuidado, que é o pânico. Porque, de repente, você pode pensar assim, puxa vida, mas e se destruir a natureza, não tem mais óleo essencial, eu vou depender de remédio? Dá um certo pânico, né? Você pensar que, de repente, você não vai ter mais o óleo essencial para se cuidar. E aí você percebe que ou você cuida desse planeta e das plantas, que nos dão os óleos essenciais, e por extensão todas as outras, ou então a gente vai ficar com muito pouco recurso para lidar com o nosso próprio sofrimento, né?
E eu acho que esse pânico que dá quando a pessoa entende o quanto nós somos dependentes das plantas, automaticamente desperta nela essa noção do cuidado e, ao mesmo tempo, dessa sacralidade, né? Nada como medo para fazer a gente descobrir o amor, né? Bom, esse autor, o Francis Halé, me lembro uma vez que eu fiz uma resenha sobre ele, na época que a gente ainda não estava muito nas redes sociais, ou talvez só no Facebook, e a Carla escreveu para mim que ela leu essa resenha me agradecendo que ela não conhecia esse autor, né? E o Francis Halé, ele é um botânico, hoje aí na casa já dos 80 anos, de Montpellier, ele de formação ele é biólogo, e aí ele, ainda como estudante na Sorbonne, né, onde ele se formou na década de 50, de repente ele descobriu que o barato era estudar planta e não estudar animais. Para nós é muito óbvio que é muito mais bacana a planta do que bicho, mas para o povo não é. Giane, que fez biologia, com certeza Giane sabe, que a Giane está aí, né? Giane sabe que na biologia tudo é bicho, 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 bicho. Você veja que eu estou fazendo farmácia, e aí eu tive já o módulo de anatomia, fisiologia, biologia celular. E assim, tem 2 páginas do livro para falar de célula vegetal. Aí tem 3 páginas para falar de fotossíntese, mas só porque a fotossíntese está diretamente envolvida com a nossa subsistência. Mas daí tem 30 páginas para falar de bicho, entendeu? De embriologia, você vai estudar lá a embriologia dos bichos, mas ninguém está muito nem aí de como é que as plantas se desenvolvem. Então, a biologia ela é muito voltada para os animais. E era assim na época do Francis Halé, continua sendo até hoje. E aí o Francis Halé ele foi tema de um documentário francês chamado Era Uma Vez Uma Floresta, que foi filmado por aquele cara que ganhou o Oscar da Marcha dos Pinguins. Não sei se vocês se lembram desse documentário, A Marcha dos Pinguins. Lindo, vale a pena vocês assistirem. Ganhou um Oscar, inclusive, que é o Luc Jacquet. E aí, nesse documentário, o Luc Jacquet pergunta para o Francis Halé como é que foi o despertar dele para olhar para as plantas, né? Por que ele se interessou, já que o bacana era estudar bicho, né? E aí, então, ele escreve, esse relato é literal, tradução do livro dele, né? Quando eu era estudante na Sorbonne, nos anos 50, eu me interessava pelos animais, como, aliás, 99% da classe, né, dos colegas dele. Eu já tinha ido bem longe os estudando quando percebi que os vegetais são muito mais interessantes que os animais. Eu me toquei disso um dia em que vi uma planta brotar sozinha na minha janela, sem que eu cuidasse dela. Imagina ser estudante pobre, né? Porque estudante nunca tem dinheiro. Aí você lá estudando, né, no predinho, aí na beira da janela você vê uma planta lá que brotou assim, no parapeito da tua janela. Continuei observando-a e a vi dar flores. Depois sementes. Depois ele até fala, claro, sementes e flores muito pequenininhas, porque era uma ervinha assim, né? Então se multiplicar. Achei isso de uma hiperinteligência e de uma grande independência. E essa foi a experiência que arrebatou Francis Halé para a botânica. E ele acabou dedicando a vida inteira dele para estudar as árvores. Ele se tornou um dos maiores especialistas em florestas tropicais úmidas. Curiosamente, ele esteve na Amazônia, mas ele acabou fazendo boa parte dos estudos dele na Indonésia. E pelo que eu percebo das entrevistas dele, ele gosta muito mais das florestas úmidas da Indonésia do que da Amazônia. Bom, nem todo mundo puxa a sardinha do jeito que a gente quer, né? E ele desenvolveu metodologias para estudar as árvores que na época dele foram muito inovadoras. A silvicultura, né, que é o povo que essa coisa do cuidado com as florestas, o povo engenharia florestal estuda, dá muita importância para o solo, né? Inclusive hoje já é de senso comum, mesmo que essas pesquisas tenham apenas uns 20, 25 anos, de que a grande riqueza das florestas que faz com que essa comunidade seja tão importante, a comunidade de organismos, é por conta dos fungos que existem no solo, né, que foi apelidado pela revista Nature, a partir de um artigo científico de 1997 de uma canadense chamada Suzanne Simard,
World Wide Web, né? Então, o Francis Hallet também tinha então essa convicção, porque ele aprendeu na faculdade, de que o interessante das florestas estava no solo. Só que daí, em algum momento, ele percebeu que a parte mais interessante que acontecia nas florestas, onde a vida era mais visível, por razões óbvias, era na copa. E o conjunto de copas numa floresta a gente chama de canópia, né? E aí ele falou assim, bom, vou subir nas árvores para poder observar o que está acontecendo. E aí ele subia nas árvores, munido de um bloco de papel com um lápis, e ele passava horas sentado num galho da árvore, desenhando as flores. Veja, ele é um cientista, né? Goethe fez isso, mas ele era um poeta. Ah, tudo bem, Goethe também era um cientista. E ele ficava horas desenhando essas árvores. Aí ele falou assim, puxa, tem lugares aqui que eu não consigo ver, que é justamente a canópia. E para isso ele desenvolveu uma espécie de dirigível em que ele pudesse subir até a canópia e ficar lá parado, né, com esse dirigível, para poder estudar de uma maneira mais acurada a canópia e tirar suas conclusões científicas. Mas é interessante porque uma vez perguntaram para o Francis por que ele ficava em cima de um galho desenhando por horas e observando por horas as árvores, se ele poderia subir, tirar foto, descer e trabalhar nesse acervo. E aí ele falou que era muito óbvio, porque enquanto ele estava lá de pé na árvore, observando, passando horas e desenhando, ele de fato estava observando as árvores. De fato, ele estava fazendo reflexões, entendendo como elas se movimentavam, aprendendo sobre elas. E a partir dessa observação da forma das árvores é que ele tirou quase todos os achados científicos que ele obteve nessa longa trajetória acadêmico-científica que ele tem. E o Francis Hallet foi talvez a primeira pessoa que eu ouvi dizer, quando eu vi esse documentário dele anos atrás, de que as árvores eram seres hiperinteligentes e de grande independência. E depois disso, acabei lendo um livro que me marcou muito profundamente também, que se chama Brilliant Green, do Stefano Mancuso. Esse livro não está traduzido em português, tem outros 2 dele que são traduzidos em português, mas são piores do que esse aí, em que o Stefano Mancuso, que é um biofísico, é um botânico biofísico, ele sustenta nesse livro, mais ou menos da mesma maneira que foi feito na antroposofia sobre os sentidos, né, que nós não teríamos apenas os 5, mas mais, né? Ele sustenta nesse livro de que as plantas têm muitos sentidos, não apenas os 5 dos seres humanos, mas muitos outros. E, portanto, eles eram bastante inteligentes. As plantas eram, portanto, bastante inteligentes. E o Francis, em determinado momento, diante das descobertas que ele estava fazendo, por exemplo, uma daquelas ideias que a gente hoje é corriqueira, de que as plantas elas têm um crescimento, alguma delas tem um comportamento tímido, porque elas crescem e uma copa não toca na outra. Vocês conhecem esse conceito, né? É coisa do Francis Hallet. Né? O cara ficou lá e observou que algumas plantas tinham um crescimento tímido, né? Como ele estava descobrindo que as plantas eram inteligentes, ele se propôs a criar um novo conceito biológico de inteligência, junto com o povo lá do Canadá, para poder abarcar a inteligência desses seres do reino vegetal. E aí, no final das contas, esse conceito de inteligência dizia o seguinte, né, que a inteligência é a capacidade que um organismo tem de se adaptar e de, através da memória dessa adaptação adquirida, desenvolver estratégias de comportamento futuro. E quando a noção de inteligência é essa, automaticamente a gente consegue incluir as plantas, né, dentro desse conceito e entender que elas, sim, são seres inteligentes, e, como eu gosto de dizer, mais evoluídos do que nós. Então, quando a gente começa a observar as árvores e a maneira como elas lidam com muito mais do que... Quando eu falo árvores, eu sei que é planta, mas vou falar assim, as árvores e as plantas. Quer dizer, as árvores como grandes plantas e as plantas, os arbustos, as gramíneas, essas outras coisas todas, né? A gente começa a perceber realmente como são seres que dominaram o tempo e dominaram o espaço. E, ao mesmo tempo,
as pesquisas começaram a mostrar que as grandes árvores também tinham estratégias de cuidado para com o ambiente que as circundava. Todo mundo que aprende aromaterapia aprende, pelo menos dentro do IBRA e aqui comigo, e que é uma coisa que o Fábio sempre fala, sempre falava quando ele dava curso, de que os óleos essenciais, eles que são produzidos pelas frutas, estão visando tornar essa fruta atraente, obviamente, para os animais herbívoros, que vão comer aquela fruta e vão espalhar semente, mas, ao mesmo tempo, pensando em cítricos, estão cuidando daquele sistema digestório para que aquele animal consiga ter uma boa saúde e espalhar por mais tempo as suas sementes. Então, quando a gente percebe que as plantas também estão cuidando, principalmente as árvores, dos ambientes em volta dela, a gente percebe que não são seres de uma inteligência, digamos, bem entre aspas, tá? Porque isso é muito esquisito de falar, mas não apenas de uma inteligência racional, mas elas também têm uma inteligência emocional. É aquela coisa de QI, QE. Parece que as plantas também têm QI, QE, né? Quando a gente começa a perceber as estratégias que elas fazem para melhorar o ambiente em volta delas. E aí tem esse engenheiro florestal da Suíça, o Ernest Zücher, que é um cara também aí da casa dos 80 anos, ele e o Francis Rallet são colegas de trabalho, e ele é um cara também que se dedicou a estudar a inteligência das florestas, e ele fala uma coisa muito bacana sobre as árvores, né? Ele fala que a árvore por si só é algo muito complexo, que é como se fosse uma floresta no seu estado elementar. Nossos mais poderosos amigos nas terras são as árvores, obviamente pelo fato de produzir oxigênio, né? Mas não só isso, porque elas também melhoram todo o ambiente em volta, inclusive permitindo que outras espécies de plantas existam, né? Além de serem um organismo, são um órgão de proteção da terra, como as membranas que protegem uma célula. A complementaridade química do sistema radicular, todas estas sinergias que deveriam nos inspirar para ajudar a multa que existe uma floresta. Então, o Ernest ele começou a perceber todos os mecanismos que ocorriam em volta das árvores de uma floresta que tornavam aquele ambiente melhor. Uma coisa muito interessante que o Ernest fala numa das palestras dele, e me fez demais lembrar daquele cara alemão que veio aqui para o congresso do Fabian, como é que é o nome dele mesmo, dos 13 aromas lá? O Gumbel. Que ele diz o seguinte, né, o Ernest, que há alguns estudos já publicados, o cara é engenheiro florestal, ele não é crazy, tá, gente? Assim, ele não é da turma dos holísticos, que nem a gente é. É um cara eminentemente técnico, né? Treinado no olhar científico. Que alguns estudos já provaram que o canto das árvores estimula o crescimento das florestas. E aí, a Maria Lúcia estava falando ali das maritacas, dos cachorros, né? Muito interessante. E aí me lembrou do Gumbel, porque o Gumbel é um cara que, quando ele esteve aqui, ele falava, né, de você colocar música clássica para as plantas se regenerarem, aquela coisa toda, né? Então, como as plantas como as árvores são um organismo complexo de seres vivos que estão juntos em prol da melhora daquele ambiente. E uma coisa que eu não conhecia e vim a conhecer por conta dessas leituras é de que a máxima dentro da engenharia florestal e dentro da silvicultura é de que as florestas precisam ser manejadas de maneira que você permita que as árvores não compitam entre si. Ou seja, que é uma coisa muito calcada numa compreensão rasa do darwinismo de que a vida na Terra é uma vida de competição pela sobrevivência e não uma vida de cooperação pela mútua coexistência. E aí, quando o Francis Rallet fala sobre essa questão, esse dogma dentro da engenharia florestal, de que o manejo das florestas precisa eliminar os competidores para que aquelas madeiras-alvo possam crescer sozinhas, obtendo todos os recursos que elas precisam do meio ambiente,
O Francis Hallyar fala de uma maneira muito irônica o seguinte: por que será que nós achamos aqui no século 20, 21, de que o certo é eliminar as plantas que competem por aquela espécie que a gente tem interesse madeireiro e que isso vai nos dar melhores florestas? Será que há 400, 300 milhões de anos atrás tinha também um silvicultor lá cortando as madeiras que competiam pelo crescimento das grandes árvores? Ou será que as árvores conseguiram criar florestas boas nesses 300 e 400 milhões de anos, né? E, obviamente, que conseguiram. Então, essa visão de que a vida é uma competição, é uma visão que foi moldada por essa grande teoria das espécies que nos deu Darwin, mas as pesquisas hoje estão apontando de que a competição, embora ela possa, de fato, ser o que motiva a diferenciação das espécies e tudo mais, a competição pela sobrevivência, como estratégia de competição, existem estratégias também de cooperação, né? Se você pega, por exemplo, essa engenheira florestal canadense que eu comentei com vocês, a Suzanne Simard, ela, nos anos 90, ela era uma pesquisadora do Serviço Florestal do Canadá e começou a se perguntar sobre o papel dos fungos dentro de uma floresta. Basicamente porque ela chegou num campo de reflorestamento de abetos, né, lá no Canadá, e ela, de repente, tirou um pezinho de abeto que estava novinho do chão e percebeu que as raízes desse abeto não estavam colonizadas por fungos. Como eram as raízes colonizadas por fungo na antiga propriedade madeireira da família dela, em que os antepassados dela aplicavam uma estratégia de poda de árvores que não era essa poda rasa que se faz, né, no terreno. Eles escolhiam uma planta, uma outra, preservavam as plantas mais velhas, aquela coisa toda. E então, portanto, nesse terreno que ela considerava intuitivamente mais sadio, as plantas estavam colonizadas por fungos nas suas raízes. E aí, quando ela fez essa pergunta de por que me parece mais saudável ter fungo numa raiz e não em outra, ela começou a perceber que esses fungos eram fungos que comunicavam espécies iguais de mesmas árvores dentro de um terreno, mas também espécies diferentes. E aí ela se dedicou a pesquisar as florestas que eram mistas e naturais, né, primárias lá do Canadá, entre abetos e amieiros, justamente para mostrar que o correto era você manter os amieiros dentro de um reflorestamento, em vez de simplesmente eliminá-los, porque os amieiros não estavam competindo pelos mesmos recursos que os abetos dispunham para o seu crescimento, mas estavam colaborando com os abetos para o crescimento desses abetos. Então, essa pesquisa da Suzanne Simard acabou rendendo esse artigo que eu comentei com vocês em 1997 na revista Nature, e deu uma nova compreensão sobre a vida nas florestas, mostrando que existe muito mais cooperação do que propriamente competição. E mais do que isso, ela começou a fazer algumas pesquisas usando isótopos de carbono, então usando, por exemplo, o radioativo C14, usando também o isótopo 13 do carbono, para mostrar que as plantas não apenas compartilhavam coisas como nutrientes tipo nitrogênio, qualquer coisa assim, através das suas raízes, mas que efetivamente as árvores compartilhavam, inclusive, carbonos, que é a matéria-prima, né, da energia, da glicose, de tal maneira que ela conseguiu provar, através desses experimentos com isótopos de carbono, que uma árvore antiga, mesmo morrendo, ainda assim ela consegue transmitir parte da sua energia para a sua própria descendência. Ou seja, o que a Suzanne Simard acabou provando através dos experimentos dela é de que existe também uma prática de cuidado dentro das florestas. O cuidado dessas grandes árvores, que ela chama de árvores mães, com espécies que são diferentes, e que essas espécies diferentes também cuidam de outras espécies, mas como também existe um cuidado dessas árvores mães com a sua própria progênie, né?
E foi um paradigma tão difícil de ser modificado dentro do âmbito da civicultura, que apenas muitos anos depois, o governo do canadense, especialmente ali na Colômbia Britânica, acabou modificando as diretrizes para reflorestamento, dizendo que sim, então vamos deixar algumas espécies aqui, sim, vamos deixar essas árvores mais longevas, porque elas, de fato, são capazes de regenerar o solo depois de uma grande poda para a extração de madeira, né? E essas pesquisas da Suzane, como de outros engenheiros florestais, ainda vai ressoar muito. Ela acabou depois inspirando vários documentários que estão na Netflix, como Fungos Fantásticos e por aí afora. Ela tem várias palestras no TED, se vocês quiserem ver. Mas essas pesquisas mostrando como que existe uma espécie de cooperação e cuidado nas florestas, ainda vai modificar, eu tenho a impressão, de muitas das nossas práticas. A ponto de que, por exemplo, se você tem dentro do ambiente uma árvore que está morrendo, obviamente hoje ela é cortada, possivelmente não será mais cortada, porque se entende que a memória daquele ambiente está naquela árvore, e apenas se ela estiver viva até o seu último suspiro, é que ela terá condições de transmitir esse conhecimento para as espécies com as quais ela convive. E, ao mesmo tempo, o replantio de árvores, a necessidade de você replantar também o solo original, né? Porque um replantio de uma árvore não pode ser feito apenas com as raízes dela, mas com esse organismo fúngico que vive junto com essa árvore. Então, essa compreensão de que as árvores, sem essa comunidade fúngica, não sobrevive mais. Então, eu acho que, pelo que eu percebi das leituras que eu fiz, essa compreensão do quanto as florestas são cooperativas ainda deve ecoar nos próximos anos em algumas modificações de políticas de reflorestamento. E a maneira como a gente observa também as árvores, né? Veja que essa floresta aqui, do lado esquerdo, que é esse rio contornando, não sei se é floresta amazônica, sei que raio, onde que é isso aí, o Enesh, ele compara as árvores, né, a camada das árvores, né, como se fossem membranas celulares. E o que são as membranas celulares? São mecanismos de proteção, e são mecanismos principalmente seletivos, né, daquilo que entra e daquilo que sai das nossas células. Então, quando ele olha essa camada de árvores, essa capa, né, membranar que reveste o solo do planeta Terra, ele diz que essas árvores também fazem esse papel de seletividade do que vai e do que entra dentro do solo, né, do planeta Terra. Então, dentro dessa célula que é o planeta Terra, existe essa membrana protegendo, que é propriamente o revestimento florestal. E uma outra coisa muito interessante também, que surge das pesquisas dessas 3 pessoas que eu estou falando aqui para vocês, que é uma coisa que o Francis Halé fala no livro dele, essa decisão das plantas de serem seres que não se movimentam, diferentemente dos animais, obrigou, evidentemente, que as plantas fizessem estratégias de evolução muito diferentes de nós. Uma coisa que também o Fábio sempre falou nos cursos dele, né? O fato de uma planta não poder se esconder do sol obrigou ela a produzir substâncias que são antioxidantes e que lidam com os raios ultravioletas. O fato de uma planta não poder colocar, né, ir para algum lugar onde o frio seja menos intenso, obrigou elas a produzirem substâncias que não fazem a seiva congelar. E, ao mesmo tempo, o que o Francis Halé fala é que essa decisão das plantas de serem seres que não se movimentam, né? Ok, a gente sabe que existe um certo movimento, mas não como dos animais, obviamente, fez com que elas optassem por uma estratégia que é de ter mais superfície do que volume. E isso é uma coisa muito interessante. O que o Francis Halé quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a sua fonte de energia é o sol, ok? Faz mais sentido você ter um monte de superfície no teu corpo para você poder receber esses raios solares do que um grande volume de corpo e uma pequena superfície. O que seria uma grande superfície? Uma grande superfície seria uma folha de papel,
ela tem uma grande superfície de exposição, mas tem um volume pequeno, certo? Ok? Dá para entender isso? Dá, né, turma? Então, uma grande superfície e pouco volume. E o que seria um grande volume? Seria, por exemplo, um copo. Imagina que isso aqui está fechado, né? E não aberto aqui, porque também tem uma grande superfície. Mas seria um cubo, né? Fechado. Isso aqui eu tenho uma pouca superfície, mas eu tenho um grande volume. Então, diz que isso é uma coisa que diferencia fundamentalmente o reino vegetal do reino animal. O reino vegetal optou por ter grandes superfícies e pouco volume. E os animais optaram por ter um grande volume, mas pouca superfície. Justamente porque a energia das plantas vem do sol, então elas precisam de grandes superfícies para receber esses raios solares, e a energia dos animais vem das plantas, né? Desse açúcar que nós ingerimos desses seres. Portanto, quanto mais a gente conseguir ingerir desse açúcar, e a gente só vai acumulando o açúcar se a gente tem volume, né? Melhor para nós. Então, as plantas, de fato, são esses seres superficiais em termos de forma, né? Um crescimento vertical, mesmo o veio vivo das plantas dentro do tronco é muito pequeno, porque o que tem por trás, em volta do tronco, é matéria morta, né? E tem uma raiz muito profunda, mas que também tem pouco volume, mas tem muita superfície. E é uma coisa muito doida quando a gente começa a perceber certos paralelismos entre o organismo animal e o organismo vegetal, porque uma das estratégias que as plantas precisaram desenvolver já que elas não saem do lugar, é como é que elas iam uma avisar a outra dos perigos que elas estavam sofrendo, né? Então, nesse sentido, elas cooptaram essa rede fúngica, que é uma excelente rede para avisar sobre como que as coisas estão sendo percebidas embaixo da terra, mas, de alguma maneira, elas precisaram desenvolver estratégias para se comunicar também pelo ar. Porque uma coisa que as plantas são seres que vivem, né, com boa parte sua para cima e boa parte para baixo. E aí, justamente, esse mecanismo que as plantas desenvolveram para se comunicar pelo ar se chama moléculas, óleos essenciais, se chama o quê? As moléculas orgânicas voláteis, né? Os chamados VOCs em inglês, Volatile Organic Compounds, compostos orgânicos voláteis. Fabian fala muito de que os óleos essenciais são o alfabeto da planta, cada molécula é o alfabeto da planta. E da maneira como ela combina essas moléculas, ela cria uma palavra, essa palavra viaja pelo ar, e é capturada pelos estômatos das plantas, que são aquelas pequenas aberturas que existem nas superfícies das folhas, e gera uma resposta química correspondente, né? É dessa maneira que, por exemplo, as plantas comunicam de que existe o ataque de um animal herbívoro, né? Elas começam a produzir um determinado coquetel químico que evapora das suas plantas, das suas superfícies, aliás, e viaja pelo ar e é capturado pelos estômatos das plantas vizinhas, e elas entendem que aquilo é um sinal, comece a produzir mais tanino nas suas plantas, nas suas folhas, porque está vindo aí um monte de bode e de cabra para comer. Inclusive, isso foi descoberto através da observação do comportamento de um mamífero, acho que na África, que ele sempre come as árvores na direção do vento. Coisa interessante isso, né? Melhor, na direção contra o vento, porque se ele começa a comer uma árvore, e essa árvore tem chance de comunicar através desses VOCs a árvore vizinha, a hora que ele chegar lá, essa árvore já produziu um monte de tanino e a folha está ruim. Então ele vem de cá para cá na direção contra o vento, porque daí a molécula volátil não chega na árvore vizinha. Então, foi através da observação do comportamento desse animal que os caras descobriram que as plantas se comunicavam pelo ar, através desses VOCs. Mais do que isso, o Francis Halé mostra que, através dos estudos dele, ele percebeu... então, o cara é especialista em floresta tropical úmida, né? Ele percebeu, através de uma constatação um pouco óbvia, que como é que poderia um ambiente onde a umidade chega a 95% não chover? É uma pergunta meio óbvia, né? Você está lá pendurado na árvore, aí você está sentindo tudo grudado em você, né? Aquela umidade, aquele vapor saturado de ar, né? Suando lá,
Você fala, gente, não chove, o que acontece? E aí, no final das contas, ele acabou descobrindo que quem controla a chuva são as árvores. E como é que elas fazem isso? Elas emitem esses VOX para o ar atmosférico. Quando a gente fala de VOX, incluem-se os óleos essenciais. E quando esses VOX entram em contato com esse vapor saturado do ar, essas moléculas de água conseguem se aglutinar em torno desse VOC. Aí a molécula fica pesadona e cai em forma de gota de chuva. Tanto que, então, a partir dos estudos do Francis Ralé, ele chegou à conclusão de que as florestas equatoriais, elas não são úmidas porque elas estão no Equador. As florestas equatoriais, o Equador, o clima equatorial é úmido porque lá tem muita floresta. É muito interessante, é diferente, porque quando a gente está na escola, o que nós aprendemos? Que o clima equatorial é úmido e por isso é que lá tem muita floresta. Ele falou que é o contrário. O clima equatorial é úmido não porque ele seja úmido sozinho, mas porque lá existem muitas florestas. Então, através dessas pesquisas, ficou muito claro de que as florestas é que são as responsáveis pelo controle hídrico do nosso planeta. Isso é muito louco, né? Então, as plantas, seres que não se movimentam, adotaram várias estratégias para conversar umas com as outras. E essas estratégias, que são as estratégias dos VOX, se nós pensarmos, o que é uma molécula de óleo essencial? O que é uma molécula? É um espaço vazio, certo? Não é? Nós aprendemos que um átomo é mais espaço do que matéria? Muito bem. Se as aves optaram por ser seres de superfície e não de volume, obviamente que o verbo delas seria aquilo que é mais superficial, tão superficial que é quase como se fosse apenas um espaço. Só que, de uma maneira muito interessante, embora os animais sejam seres de mais volume do que de superfície, nós sabemos que existem estruturas dentro do nosso organismo que são estruturas com uma grande superfície de contato, sim ou não? O cérebro é esse tipo de superfície extremamente grande, confinada dentro de um pedacinho de crânio, não é? Os pulmões, com a sua árvore brônquica, que também é uma grande superfície. Eu li qualquer coisa como se a gente pegasse os nossos alvéolos e estendesse tudo, daria um apartamento de 100 metros quadrados, portanto, dá para ter 2 suítes. E uma outra superfície de contato extremamente grande em termos de metragem quadrada que nós temos dentro do nosso corpo é o quê? O intestino delgado, com as suas seus vilos, microvilosidades, essa coisa toda. E mais, se nós pensarmos no DNA, né? Dizem que o DNA desenrolado teria 2 metros. Gente, ele cabe dentro do núcleo de uma célula microscópica. Então, veja que interessante, essa estratégia de você ter superfícies de contato de energia dentro de nós mesmos é quase como se nós estivéssemos mimetizando o comportamento evolutivo das plantas, de serem elas próprias seres de mais superfície do que de volume. E aí me faz pensar numa coisa muito esquisita. Se os óleos essenciais são esse tipo de molécula que é basicamente espaço, né? Ou seja, a superfície, né, mais fina que a gente pode conceber, e nós temos órgãos dentro do nosso corpo que também são superfícies muito maiores do que volumes, não me surpreende de que quando a gente entra em contato com os óleos essenciais, as regiões onde os óleos essenciais mais agem no nosso organismo também sejam essas regiões de grandes superfícies. O cérebro, psicoaromaterapia, o cacete, os pulmões, toda a parte anti-infecciosa dos óleos essenciais, a questão dos nossos intestinos, toda a saúde da nossa microbiota e toda a questão do nosso DNA. E, claro, não vamos esquecer da pele,
que é um grande órgão de superfície. Ele não é tão grande quanto a superfície do pulmão, quanto a superfície do intestino, mas é também um grande órgão de superfície. E também é um grande local de aplicação dos óleos essenciais. O que me faz sempre pensar de que, sendo as árvores inteligentes como são, e eu quase diria estrategistas como são, se elas não empurraram de alguma maneira o desenvolvimento da espécie animal, né, do reino vegetal, para que eles tivessem, para que nós, enquanto animais, tivéssemos em nós estruturas com as quais elas poderiam também se comunicar. É muito louco, né? Então, assim, quando a gente olha para um óleo essencial, o óleo essencial é o resumo da experiência de uma espécie botânica, né? Mas também não é apenas o resumo de uma espécie botânica. O óleo essencial é o resumo da experiência, ou a fotografia daquela experiência, de um único indivíduo vegetal, né? de um único serzinho vegetal. Quando a gente aprende que os óleos essenciais podem cuidar de nós, na mesma hora a gente aprende que nós também devemos cuidar desses seres que produzem os óleos essenciais. Porque se ninguém cuidar das plantas e elas desaparecerem, bom, eu não acho que elas vão desaparecer, acho que a gente desaparece antes, mas enfim, no senso comum, cadê o óleo essencial? Nós ficamos sem óleo essencial. E aí, quando eu faço essas reflexões e fico pensando nessa coisa de que, de repente, as plantas é que empurraram os nossos órgãos para ter uma similitude com o verbo delas, que são os óleos essenciais, a coisa de superfície, volume, não sei o quê, me vem imediatamente aquela frase que se fala muito nos novos paganismos, de que, na verdade, as árvores nos pastoreiam. Vocês já ouviram isso? Não tem aquela coisa assim de que as árvores é que estão nos pastoreando porque sabem que em algum momento a gente vai morrer e vai devolver essa energia para elas, né? Só que daí, quando eu caso isso com aquela ideia que a Rhiannon trouxe das três almas no processo de interagente, e penso que, às vezes, mesmo na ausência de um aromaterapeuta, os óleos essenciais parecem funcionar, eu fico pensando que não é que, além de nós sermos o pasto das árvores, talvez nós é que sejamos os interagentes delas. E as plantas é que acabam sendo os nossos aromaterapeutas. Então, essa compreensão me faz perceber de que a aromaterapia ela é mesmo uma ferramenta de transformação, porque nos coloca dentro disso que é a ecologia profunda, que é a compreensão do como as vidas de todos os seres que habitam o planeta Terra são interligadas e dependentes desse co-cuidado, né? E acho que isso é uma coisa transformadora e tem a capacidade mesmo de transformar a vida de todo mundo, né? Enfim, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão algumas leituras recomendadas. Esse livro do Daniel Chamovitz é um livro que fala sobre os sentidos das plantas, What a Plant Knows. Tudo isso aqui vocês vão encontrar em Kindle, tá? Esse livro do Matthew Hall, Plant as Persons, fala sobre a evolução da filosofia botânica. Esse livro do Francis Rallet, infelizmente só tem em francês, O Elogio da Planta para uma Nova Biologia. O livro da Elizabeth Gilbert, que é aquela escritora que escreveu Comer, Rezar e Amar, ela tem um livro que é excepcional, excepcional. Eu já fiz lives, um clube de leitura sobre ele no meu Instagram, acho que ficou gravado lá, que se chama Assinatura de Todas as Coisas. É um livro que ela conta, é um livro de ficção, mas base com muita pesquisa histórica. Ela fala sobre a personagem Alma, que vem a desenvolver uma teoria sobre a evolução das espécies, assim como Darwin, inclusive contemporânea de Darwin. É um livro absolutamente estrondoso, estrondoso. Depois tem esse livro da Elizabeth Kolber, que chama A Sexta Extinção, é um livro que ganhou um prêmio Pulitzer lá nos Estados Unidos, que fala sobre a sexta extinção maciça de espécies que está acontecendo agora em função da globalização. Acho que é um livro imprescindível para todo mundo que se preocupa com ecologia ler também.
Depois do Stefano Mancuso, eu trouxe os 3 livros que tem dele, sendo que esses 2 de cima têm traduzido aqui no Brasil. Só que é outro nome, que não tem nada a ver com o nome em inglês. The Incredible Journey of Plants. Ele fala como que as plantas se espalharam pelo planeta. Esse The Revolutionary Genius of Plants, ele fala sobre a biomimética, que é como que a ciência está criando soluções tecnológicas a partir de como as plantas são. E o Bryant Green é esse que eu tinha comentado com vocês, em que ele fala sobre os vários sentidos que as plantas têm, para muito além daqueles 5 que elas também têm, de tato, gosto, olfato, visão e audição. Depois, esse livro da Suzanne Simard, A Árvore Mãe, que ela traça como que foi a biografia profissional dela para descobrir a Wood Wide Web. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, se não vale a pena, A Metamorfose das Plantas, do Goethe. Tem essa tradução do Fábio Mascarenhas, que é uma tradução feita por um filósofo, com uma revisão técnica também, num corpo de filósofos, então uma tradução muito boa, diretamente do alemão, e que vale a pena para vocês conhecerem a metodologia goetheana de observação das plantas e entenderem de onde que surgiu também aquele conceito da Überplant, né? Que seria a forma primordial que dá origem a todos os outros órgãos de um ser vegetal por processos de expiração e inspiração, de contração e dilatação, que tem a ver também com essa coisa das 2 graças que a Maria Lúcia falou, né? Então, acho que está aqui um monte de leitura gostosa para vocês fazerem, né? E é isso. Muito obrigada, então. Maíra, querida, super grata, viu? Muito grata mais uma vez aí por estar aqui. Eu queria que você terminasse só falando um pouquinho para quem não está afiliado na Abraroma ainda, que eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo precisam saber, né? O que é a Abraroma, qual que é assim, a curto prazo, qual a meta, e o que, numa época de tanta invasão, né, de mais empresas que têm mais como pano de fundo, o negócio e não a aromaterapia, né? Eu creio que essa seja uma saída nossa. E então é isso. Eu queria que você terminasse falando um pouco, já que eu sei que isso é uma parte grande do seu trabalho também. Então, assim, a Abraroma foi fundada em 97. Ela pela Sanda Spiri, um conjunto de outros profissionais, junto com a Emília Kiohara também. Está fazendo 25 anos esse ano, né? Quando foi em 2016, então, houve esse movimento da Carla, que chamou eu e a Andrea para a gente, digamos, refundar a associação, e um grupo de aromaterapeutas decidiu, então, da gente reformular os propósitos da Abraroma, e aí a Abraroma deixou de ser uma associação que também ministrava cursos para ser uma associação que criaria uma certificação nacional de aromaterapia para testar a qualidade da formação de profissionais aromaterapeutas. E isso deu origem a uma certificação que se chama CertAroma, que é concedida àqueles membros da Abraroma que querem dizer que fizeram uma formação condizente em termos de qualidade e quantidade de horas com o que nós, em algum momento, identificamos como sendo uma formação boa. E essa CertAroma, ela prevê que esse profissional tenha, no mínimo, 260 horas em cursos de aromaterapia, que ele tenha experiência prática comprovada a partir de algumas formas, e que ele também faça uma prova com 100 questões objetivas, cobrindo várias áreas de aromaterapia, e obtenha uma nota no mínimo 7 para poder passar. Então, hoje nós temos alguns profissionais que são certificados dessa maneira, eles estão todos listados no site da Abraroma, e acho que foi a principal assim, contribuição que a gente fez nos últimos anos, foi um esforço de várias pessoas, obviamente, porque a partir do que a gente entendeu ser a formação adequada de um aromaterapeuta, isso começou a ressoar em alguns conselhos de saúde, que observam o que é a nossa formação para poder estabelecer o que seria o currículo mínimo dos seus especialistas em aromaterapia, acabou servindo também como medida, de certa maneira, para o trabalho que a coordenação da Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar em Saúde do SUS está fazendo, está buscando. Então,
foi uma contribuição, acho que bastante relevante para a Abraroma, porque a gente ocupou de fato esse lugar sobre o que é a qualidade da formação de um aromaterapeuta clínico. Aí, com objetivos de curto prazo, a gente tem a criação da certificação dos cursos, para que os cursos em si já saiam certificados, e, portanto, também os professores que darão esses cursos, né? E a gente tem como outros objetivos de curto prazo também a criação de um mapa das destilarias brasileiras. Isso está andando de uma maneira muito lenta, como a Carla falou, tudo na Abraroma é de forma voluntária. Eu não consigo mais me aplicar tanto quanto eu gostaria para a Abraroma, depois que eu inventei de fazer faculdade de farmácia. Mas, então, os trabalhos continuam, mas num ritmo menos rápido do que eu gostaria. A gente também deve estar criando uma diretriz para a compra de óleo essencial para o SUS, é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente também está fazendo uma testagem em massa de óleos essenciais de lavanda aqui no Brasil, em parceria com o laboratório da Universidade de Santa Maria. A gente também está, junto com o Ministério da Saúde, dentro da coordenação da PNPIC, estabelecendo alguns critérios para a prática da aromaterapia dentro do SUS. Bom, e fora todas as outras coisas que vão aparecendo no meio do caminho, quase sempre relacionadas a algum pepino político, né? Como projetos de lei que são colocados, enfim, essas coisas chatas que acontecem na política, essas coisas a gente fica acompanhando, né? Então, a gente está envolvido também com o pessoal que está buscando a regulamentação da saboaria, enfim. E aí, para as pessoas se filiarem na Abraroma, é a coisa mais fácil do mundo, basta entrar no site aromaterapia.org.br. Aí você paga uma taxa anual de R$170 e você assina o nosso código de ética, né, se comprometendo com aqueles valores, e você já está dentro da Abraroma. Sete Aroma é um processo à parte da associação, é só para quem quer realmente, né? E aí, regularmente, acontecem as reuniões dos núcleos de estudos da Abraroma, que tem uma coordenação também voluntária de duas associadas, no caso, para cada núcleo. E eles se encontram quinzenalmente, às vezes mensalmente, para discutir temas do interesse desse grupo mesmo. Então, a gente tem o núcleo de estudos Saúde da Mulher, Aromaterapia para Bebês e Crianças, aromaterapia holística, aromaterapia clínica de base farmacológica, a gente tem também aromaterapia para a pele. E agora, no dia 8 de novembro, em São Paulo, a gente vai fazer um jantar no Coco Bambu, por adesão, para membros e quem quiser, para a gente poder comemorar esses 25 anos da associação, né? Eu, junto com a Maria Aparecida das Neves, o Rômulo Mello, Andréa Dark, a Adriana Wolfenbuttel, a gente fica na coordenação da Abraroma até 2024, e aí depois de 2024, obrigatoriamente eu tenho que me afastar, porque já é o segundo mandato, né? E então, nesse momento, a minha principal preocupação é de criar sucessores. Acho que teremos. É isso. A Abraroma é uma tentativa da gente pautar a discussão sobre aromaterapia no Brasil. De certa maneira a gente consegue, de outras maneiras a gente não consegue. Por exemplo, vai ter hoje no Globo Repórter esse programa sobre aromaterapia, embora, por exemplo, o Rômulo, né, que é da diretoria da Abraroma, tenha sido entrevistado, o Fábio falou um monte da Abraroma, porque o Fábio também é Sete Aroma, a própria reportagem não nos procurou. Eles ficaram muito concentrados em empresas e ficaram muito concentrados no aspecto mais sensorial dos óleos essenciais, só ficaram, acho que mais lá por Minas Gerais, embora eles também tenham falado com o Fernando Amaral. Então, nem sempre a gente consegue estar ocupando esses espaços. Mas os espaços públicos, esses com certeza a Abraroma vem ocupando, pelo menos para pautar a discussão em nível de governo, em nível de mercado. Existem muitos outros players, né, que ocupam os seus espaços e levam a aromaterapia para onde eles acham que a aromaterapia tem que ir. Mas eu acho que a Abraroma é um espaço suficientemente aberto para a gente conseguir fazer interlocução com todo mundo. Então, a Abraroma, enquanto associação, a gente conversa com o Doterra, conversa com o Young Living, conversa com o Ministério da Saúde, conversa com os nossos associados, que é a principal razão de ser, conversa com outras associações que existem espalhadas, para a gente tentar descobrir como que a gente pode ir melhorando esse cenário da aromaterapia, principalmente
pautado nesse valor da aromaterapia clínica séria, responsável e do cuidado, né? Para que ela não seja simplesmente essa coisa de vender óleo essencial. É isso aí, né, Carla? Sim, Maíra, obrigada. Eu adorei a sua palestra, foi a que eu mais gostei até hoje. Fico feliz que ela tenha sido no nosso aniversário. Você está falando minha, que eu já dei? Gostei muito. A que eu mais gosto continua sendo aquela lá do Conaroma que ninguém gostou, que ninguém falou nada. Não, eu gostei que termina lá do Harry Potter, se aconteceu na sua vida. Eu também gostei dessa, gata. Então tá bom. Obrigada então, de novo, obrigada, obrigada por Maíra. vocês. Obrigada. Tá bom. Um beijo no coração. Eu tarde eu tenho compromisso, tá, cara? Eu não vou conseguir ficar aqui à tarde. Não, a gente nem tem evento agora não tem tarde. nada hoje? Então tá bom. Não, agora só amanhã presencial aqui. Então tá bom, beleza, então. Hã? Um beijo, pessoal. Online também. Amanhã vai ter, se você quiser assistir, vai ter as palestras online, mas a gente vai ter um evento presencial aqui. Mas se você quiser dar uma entrada, fica à vontade, tá bom? É o mesmo link? Vai ser o mesmo link? Então eu vou entrar amanhã, então tá bom. Tá bom? Um beijo, grata, beijo. Viu? Tchau, turma. Até mais. Para quem está assistindo, gente, eu queria dizer que o que a gente ia ter agora, com a Eli, com a Valéria, vai se transformar numa live mais para frente, a gente vai colocar aqui no grupo, porque ficou um pouco tarde para a gente fazer hoje, tá bom? Então, acho que é isso, né, Giovana? Então, eu espero vocês amanhã às 9, tá certo? Super grata por todo mundo que esteve aí conectado e amanhã a gente se vê de novo. Beijos. Beijo. Eu deixo só agradecer, Maíra, um momento. Meu nome é Graciela e eu queria agradecer toda essa compleição que você fez de todas essas leituras para nós e dizer o seguinte, tem uma planta nossa que eu amo demais, que é a pitanga, a Eugênia uniflora. E eu até me emociono para falar dela, porque eu gosto muito de dar o exemplo, além de tudo que ela faz, né, na aromaterapia, mas a hora que a gente está andando e encontra uma pitangueira, a gente vê uma parte do resumo do que você falou, porque ela é uma árvore imensa, né? E a hora que você olha na raiz, ela soltam cada pedaço da raiz, ela está soltando um brotinho dela. Então, aquela questão ancestral da mãezona, entendeu? Está trazendo os seus brotinhos ali, ela está lá, enquanto ela está lá, mas ela já abraça e protege todas essas novas plantinhas que estão vindo ali. E uma outra coisa, agora trazendo para a civicultura nacional, a gente tem várias ações acontecendo do plantio de espécies primárias. Quando a gente vai fazer um reflorestamento de uma área degradada, de colocar sempre as espécies primárias, que elas nascem mais rapidamente e fazem essa cobertura e fazem toda essa superfície, vamos dizer, de proteção, para que depois possam ser plantadas secundárias, as terciárias, que serão árvores de grande porte, mas que têm uma demora maior, né? Demoram mais para crescer, mas precisam dessa proteção. Então, eu queria só agradecer, e é nesse sentido mesmo, de elas são maravilhosas para nós. Muito obrigada. Elas são. Obrigada, Graciela. Eu esqueci de colocar na bibliografia, mas eu vou colocar, daí eu mando os slides para a Carla, o livro do Peter Folleben, né? A Vida Secreta das Árvores, que fala muito sobre os berçários que são criados por essas espécies mãe, né? Que você comentou. Depois eu passo para você, tá, Carla? Obrigada. Então, tchau, gente. Obrigada. Até amanhã.